Então vamos lá, bom dia para todas. Deus abençoe aqui o nosso estudo. Vamos orar então para que Deus venha nos dar entendimento da palavra dele, venha nos dar conhecimento, sabedoria para aplicar, para viver, né? Para que nós não fiquemos só no conhecimento, que o Senhor venha sempre nos ajudar a aplicar a palavra dele, né? Que é a aplicação da palavra que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Vamos orar então. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, Pai, te agradecer por mais esse momento que o Senhor nos concede. Nós sabemos que é por tuas misericórdias, as tuas misericórdias se renovam nas nossas vidas todos os dias e esse é o motivo de nós não sermos consumidas, Pai. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu favor. Nós sabemos que não merecemos, nós sabemos que temos conhecido, Pai, cada vez mais a condição que o pecado nos levou, a condição que o pecado nos deixou. Toda a sua imagem, semelhança foi distorcida em nós. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixou que fosse destruída totalmente. E o Senhor trouxe novamente uma esperança em Jesus para nós, para que a sua imagem seja reconstruída em nós. Pai, nos ajuda a entender. Nos ajuda, Pai, a entender a devastação que o pecado causou e que o pecado ainda causa nas nossas vidas. Traga a nossa consciência, Pai. Não nos deixa, Senhor, leigas a respeito do pecado, Pai. O quanto ele pode nos destruir, o quanto ele pode, Senhor, nos levar para longe de Ti. Pai, nos ajuda. Se há hoje pecados na nossa vida, Pai, esquadrinha o nosso coração, esquadrinha a nossa mente, esquadrinha todo o nosso ser, Pai. E que o seu Espírito Santo nos convença, Senhor, porque esse é o papel do teu Espírito, o convencimento. Se não há convencimento que estamos pecando, também não pode haver arrependimento. E se não há arrependimento, não há confissão. Se não há confissão, não há purificação, Pai. Ó, Senhor, nos ajuda a entender esse processo. Nos ajuda, Pai. Nós precisamos muito do Senhor. Nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, nossa família, nossos filhos nas tuas mãos. Pedimos a tua bênção, pedimos que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal, que o Senhor venha levar nossa mente cativa agora ao Senhor, para que nós possamos entender e discernir qual é a tua vontade, aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje, Pai. Nós te adoramos, te glorificamos e te entregamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai, por tudo isso que está acontecendo aqui no grupo, no Clube da Bíblia, essa comunidade forte que tem se formado aqui de mulheres que o Senhor tem levantado, Pai. Nós te entregamos toda a honra, todo o louvor, toda a glória, porque é o Senhor que tem feito isso no nosso coração. A tua palavra diz que o Senhor quem coloca o querer e também o realizar. Então, se nós estamos aqui querendo estar aqui e estamos realizando esses estudos, é porque o Senhor tem nos chamado. Obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia nas nossas vidas. Em nome de Jesus, repreenda toda a astúcia do inferno, tudo que o inimigo tentar fazer para tirar nós desse estudo, para tirar a atenção, para tirar, Pai, aquilo que o Senhor quer para nós, Pai, que o Senhor o repreenda em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs? Vamos, então, aqui para Gênesis, capítulo 5, versículo 3. Gênesis 5, 3. Que diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Guarde isso, à sua semelhança. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Nós vamos pensar um pouquinho sobre esse versículo e eu pedi para vocês prestar atenção nessa frase, né? Gerou um filho à sua semelhança. Esse daqui é um gancho muito importante quando a gente vai evangelizar uma pessoa ou falar de Jesus para uma pessoa, que as pessoas não entendem como que passou o pecado de Adão
passa para suas próximas gerações. E essa é uma explicação muito razoável que a Bíblia traz, né? Porque muitas vezes a gente não consegue explicar através da razão, né? Mas essa frase, né, que fala, Adão gerou um filho à sua semelhança. Só que quando ele gera esse filho, ele já estava na queda. Então, essa semelhança, a Bíblia fez questão, né, de trazer que o filho dele foi gerado à sua semelhança, para nós entendermos que o pecado ele já passou aqui para as gerações, né? Então vamos ver isso um pouco mais de perto, né? Quantas vezes, né, a gente às vezes nos pergunta por que que o mundo tá tão quebrado? A gente fica perguntando, procurando explicações, né? Ah, por que que tá acontecendo isso no mundo? Por que que o mundo tá tão quebrado? Por que que nós vemos tantas falhas, né, no mundo? Por que que temos tantas falhas em nós? Por que que acontece isso? Por que que acontecem as falhas no nosso redor? Você tem esses questionamentos? Você tem essas perguntas, né? Mas hoje esse texto que nós vamos ver, de Gênesis 5:3, ele vai nos mostrar a raiz desse problema com mais profundidade, né? Nós temos visto que a Bíblia ela tem falado muito para nós sobre o pecado. Minhas irmãs, o nosso maior problema é o pecado. E quando a gente entender isso, todas as soluções para os nossos problemas vão ter caminhos de resolução. Mas se a gente não sabe a raiz do problema, a gente fica colocando foco em outro lugar. E esse texto de Gênesis 5, ele vai nos mostrar essa raiz mais uma vez. Nós estamos repetindo aqui, você pode ver que a gente tem falado de pecado quase todos os dias, né? Ele nos lembra, esse versículo, ele nos lembra novamente que desde a queda de Adão, nós herdamos uma natureza marcada pelo pecado. Mas também nos aponta para uma verdade gloriosa. Deus, ele não nos deixou nessa condição. Ele nos deu esperança e redenção através de Cristo. Hoje nós vamos ver 3 verdades importantíssimas, né, sobre Gênesis 5:3. A primeira verdade é que a herança que recebemos de Adão. Nós recebemos uma herança de Adão. Quem sabe qual herança foi essa? A segunda verdade é o impacto prático dessa herança em nossa vida. A gente pratica essa herança muitas vezes em nossas vidas, a herança de Adão. Mas o terceiro ponto que nós vamos ver aqui é que a restauração dessa imagem perdida, ela vai acontecer por meio de Jesus Cristo. É só Cristo. Ó, as irmãs já estão participando. Irmã Lúcia, bom dia, minha irmã Paz. Irmã Lourdes, bom dia, paz. A ti, a sua semelhança com o pecado. Exatamente, recebemos o pecado, a herança do pecado. Ó, vocês estão afiadas. É exatamente isso, né? Nós recebemos essa herança, mas Deus, ele trouxe restauração para nós. Ele trouxe a forma que nós vamos ser restauradas dessa imagem que foi perdida, dessa imagem que foi distorcida. Mas nós precisamos entender com detalhes como que isso atua na nossa vida. E é isso que nós vamos ver agora para frente, né? Olha só, o versículo começa: gerou um filho à sua semelhança. Então, nós vemos aqui um peso da herança de Adão, a imagem distorcida pelo pecado. Adão, ele foi criado à imagem de quem? A imagem de Deus. Mas quando ele gerou Sete, essa imagem, ela já estava marcada pelo pecado. O texto nos diz que Sete nasceu à semelhança de Adão e não diretamente à imagem de Deus. O que que isso significa? Quando Adão ele pecou, ele quebrou o relacionamento perfeito com Deus e distorceu a imagem divina em si mesmo. E essa herança do pecado, ela foi transmitida a todos nós, como nos diz Romanos 5:12. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, tanto física quanto espiritual.
Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha só, às vezes a gente sente que dentro de nós há algo fora do lugar. Quem que já teve esse sentimento? Você já sentiu que algo dentro de você tá fora do lugar? Que mesmo querendo fazer ali o que é bom, o que é necessário, o que você sabe que é certo, muitas vezes você falha? Eu tenho esse sentimento direto dentro de mim. Eu sei o que tem que fazer, eu sei o que é para fazer, mas muitas vezes eu falho. Muitas vezes eu não consigo. Isso é o reflexo da imagem de Deus em nós que foi distorcida. A gente sabe o que precisa fazer, a gente sabe o que é para fazer, mas esse pecado que distorceu tudo, ele não nos permite fazer. Então, isso significa o quê? Que nós vamos ter essa luta constante e que cabe a nós vencer cada etapa. Nós precisamos dividir a nossa vida em etapas. Todas as vezes, minhas irmãs, que nós temos um propósito, nós sabemos o que precisa fazer, nós sabemos o que é necessário fazer e a gente não consegue, a gente falha, isso é culpa do pecado. Não é culpa minha e culpa sua. A responsabilidade está em nós de vencê-lo. Mas isso já está dentro de nós. Por quê? Por conta dessa herança de Adão. Vocês estão conseguindo compreender aí os seus sentimentos, as coisas fora do seu lugar? Tá conseguindo se entender melhor através dessa explicação de Gênesis 5:3? Para mim foi revelador isso. Por quê? Porque muitas vezes eu me culpava. Muitas vezes eu falava, meu Deus do céu, eu faço compromisso com Deus e às vezes não consigo cumprir. Eu faço isso, eu faço aquilo, meu Deus, o que que eu faço? E tantas vezes eu me culpei e muitas vezes eu até parei. Muitas vezes eu até desisti de muitas coisas. Mas o Senhor, pela graça e misericórdia dele, tem nos trazido a revelação da sua palavra e tem nos feito entender os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. E isso é extraordinário, minhas irmãs, porque agora nós vamos poder lutar com o foco certo, né? Então, o segundo ponto que nós vamos ver aqui, vão comentando aqui, eu gosto quando vocês comentam. Quando eu vejo vocês começando a escrever, eu fico feliz. Então, o pecado herdado, ele é um problema geracional, né? Ele é um problema que passou de geração para geração. Sete nasceu com as consequências desse pecado. Assim como ele, nós também nascemos com uma natureza inclinada para o erro. Isso não significa que nós somos incapazes de fazer coisas boas, mas significa que as nossas boas ações nunca poderão corrigir a raiz do problema, que é a separação de Deus. A separação de Deus, minhas irmãs, o pecado, ele causou isso, a separação de Deus. Graças ao Pai, hoje, nós que já estamos aqui no Clube da Bíblia, nós já estamos reconciliadas. O Senhor já nos alcançou. Jesus já é o nosso Senhor e Salvador. Então, esse problema da separação de Deus já está resolvido na nossa vida, né? Mas o pecado ainda tem ações contínuas, né? Você reconhece que sozinha é incapaz de alcançar a perfeição ou se reconciliar com Deus? Se a resposta for não, é porque talvez eu e você ainda não tenham entendido a profundidade dessa herança, né? Nós necessitamos de Cristo. Nós precisamos do nosso Jesus Salvador, que nos redime, que nos reconcilia, que nos traz de volta essa reconciliação e vai restaurando em nós a imagem de Cristo.
Você está conseguindo perceber a importância de Jesus na nossa vida? A importância desse Salvador? É Ele que vai nos restaurar. É Ele que vai nos conduzir. É Ele, o Senhor Jesus, que já ganhou essa vitória na cruz por nós. A Lucimara escreveu, ó, nem agradar a Deus sozinha nós conseguimos. É verdade. Larissa escreveu, quando eu não entendia sobre essa herança pecaminosa, vivia me culpando e muitas vezes desisti de alguns propósitos por não conseguir ir até o fim. É exatamente isso, irmã, que acontece, né? A gente desiste, a gente acha que a gente é incapaz, a gente acha que a gente é insignificante, e só que Deus, ele nos traz um valor tremendo, né? Ele começa, você consegue perceber que ele começa a colocar tudo em ordem na nossa vida, como nós vimos lá em Gênesis, né? A tia escreveu, não conseguimos nem pedir o que precisamos corretamente sem a ajuda do Espírito Santo. Exatamente, né? Nós não sabemos orar como convém, nós precisamos da dependência do Espírito Santo de Deus, né? E aí, podem escrevendo aí que eu vou continuar aqui. E aí, o segundo ponto aqui, aí o versículo continua. E lhe deu o nome de Sete, o sinal da esperança. Então, Sete, o nome Sete, ele significa o substituto da promessa. O nome Sete, ele é a compensação, o substituto, ele foi dado em um contexto de dor e de perda, após a morte de Abel, né? E a rebelião de Caim. Imagina como estava esse casal, minhas irmãs. Imagina como estava aqui Adão e Eva, né? Depois de ter perdido aquela comunhão com Deus, depois de ter perdido ali os momentos que eles tinham com Deus todos os dias ali na viração do dia. Aí eles são expulsos, aí eles começam a trabalhar, vai ter que ter o sustento ali do suor do seu trabalho, a terra já não produzia mais como antes lá no Éden, era aquele esforço que eles tinham que fazer para pegar o próprio alimento. Aí nasce ali os primeiros filhos, Caim e Abel, há uma confusão entre os dois, o Caim mata Abel, Caim se revolta, vive totalmente longe da presença de Deus, cria uma geração totalmente afastada de Deus. E imagina como está o coração de Adão e Eva. Será que eles estavam aqui arrependidos por terem perdido a presença de Deus? Eu imagino que eles estavam sofrendo muito e estavam sentindo muita falta da presença de Deus. Eu acredito nisso. Sabe por quê, minhas irmãs? Porque eles eram um ser humano que nem nós. Quando a gente peca e a gente percebe que a presença de Deus saiu da nossa vida, até a gente encontrar ali o caminho de volta, até a gente encontrar ali o Espírito Santo nos convencer e a gente confessar e a gente voltar ali para os braços do Pai, a gente tá ali num momento de dor, num momento de tristeza, num momento de totalmente de perda, a gente tá ali perdido, não sabe que direção tomar, não sabe que caminho tomar. Eu imagino que eles estavam nessa situação quando, nesse momento. E aí, Deus concede um outro filho para Eva. E no versículo, no capítulo 4, 25, quando a Eva declara assim, Deus me concedeu outro descendente no lugar no lugar de Abel, que Caim matou, né? E isso vai mostrar o que para nós? Que mesmo em meio ao caos, Deus mantém a sua promessa de trazer esperança e redenção. Nós nunca podemos esquecer disso, minhas irmãs. Deus, ele nos olha no meio do caos. Deus, ele mantém a sua promessa de esperança e de redenção para as nossas vidas. Nós precisamos ter isso guardado no nosso coração. Deus não nos abandona. Deus, ele vê cada lágrima. Deus, ele vê cada momento da nossa vida e ele quer trazer para nós esperança
e redenção. Deus nunca vai abandonar os planos dele. Ele já tem plano desde a eternidade para a minha vida e para a sua vida. E assim como ele deu Sete, né, a Eva como uma nova esperança, ele também nos deu Jesus como a promessa final de restauração. Uau! Que coisa mais linda, que presente que nós recebemos, minhas irmãs. Deus nos deu Jesus como a promessa final da nossa restauração. Jesus é a nossa fonte, Jesus é a nossa esperança, Jesus é a nossa restauração. Ele é que pode nos restaurar totalmente. Ah, Angelita, mas eu já aceitei Jesus, Jesus já entrou na minha vida, mas eu vejo que nada mudou. Eu vejo que tudo continua da mesma forma. Minhas irmãs, existe uma linha muito tênue entre a gente ter Jesus como Senhor e Salvador e conhecê-lo gradativamente e desfrutar da vida abundante que ele tem para nós. E existe também a pessoa que vai ali, né, ter Jesus, aceitar Jesus, mas ela não vai desfrutar da vida abundante, ela não vai gerar fruto, né? E aí há uma consequência séria, porque a Bíblia fala que a gente vai conhecer os que são verdadeiramente de Deus pelos frutos, porque não tem como a palavra, né, não gerar frutos em nós. Então nós precisamos, né, analisar a nossa vida. Será que realmente eu estou salva em Cristo? Será que quais os frutos que eu estou dando? Eu estou me arrependendo dos pecados que o Senhor está me mostrando? Eu estou me arrependendo das práticas que eu tenho realizado que estão fora da vontade de Deus? Porque se não tiver acontecendo isso na minha vida e na sua vida, nós precisamos ir aos pés do Senhor e realmente perguntar: Senhor, o Senhor me salvou, o Espírito Santo está morando em mim, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu não quero mais ter essa vida do jeito que eu estou. Porque muitas vezes, minhas irmãs, a gente vai para a igreja, a gente pensa que a gente teve uma conversão verdadeira. A gente pensa que a gente teve uma conversão genuína. Mas vamos pensar um pouquinho. Se eu me converti e eu não tenho sede de conhecer o meu Senhor, se essa palavra, que é a palavra de Deus, ela não... Vai com Deus, irmã Lourdes. Deus te abençoe, minha irmã. Bom trabalho. Se essa palavra que eu leio, se a mensagem que eu escuto lá na igreja, ela não gera em mim, ela não me confronta, então, minhas irmãs, algo está errado. Algo está errado. Não tem como, né? Não tem como a gente vir para Jesus e não ter uma transformação. E eu não estou aqui acusando, né? E nem menosprezando ou tentando medir a conversão de ninguém. Eu só estou falando que a Bíblia diz, né, a nosso respeito. Quando a gente vem para Jesus, a nossa vida é transformada. A gente tem desejo, né? Olha só vocês, né? Nós estamos aqui conectadas todos os dias, né? Todos os dias para aprender da palavra. Isso é uma evidência de que nós estamos salvas, né? Mas isso não quer dizer que nós podemos parar por aqui. Nós queremos desfrutar a vida abundante que o Senhor já deu para nós aqui nessa terra. Qual que é essa vida abundante, Angelita? É quando você chegou aqui, seu casamento estava a ponto de se desfalecer, a ponto de se desintegrar e o Senhor está restaurando o seu casamento. Isso é a vida abundante. É você ter chegado aqui e você falava palavras que você matava, que você não edificava, e hoje você já tem mais cuidado com as suas palavras e as suas palavras estão gerando
frutos bons, estão gerando vida dentro do seu lar. Isso é a vida abundante que nós vamos começando a desfrutar, porque aí os conflitos vão cessando, aí aqueles turbilhões interiores dentro de nós vão se acalmando, a gente sabe ali a quem a gente recorre quando isso acontece dentro de nós, e a gente entende a raiz que é o pecado. O pecado, minhas irmãs. A luta é constante contra o pecado, e nós somos pecadores, todos nós. Não existe quem é mais e quem é menos. Nós somos pecadores, né? Diante dos olhos de Deus, eu estou falando. Lógico que aqui a gente tem os nossos volumes de pecado, né? Mas diante de Deus, nós somos todos pecadores. E Jesus já pagou esse pecado. Jesus já pagou o que nós fizemos lá atrás, o que nós estamos fazendo agora e que nós vamos fazer ainda. E Deus, ele só, a santidade dele só pode se comunicar com nós através de Jesus. A santidade de Deus, ela não pode se comunicar com nós se não for Jesus na nossa vida. Essa é a importância de Cristo na nossa vida. Minhas irmãs, vocês conseguem perceber a profundidade disso? Deus, ele não, a santidade dele, ela iria nos fulminar. Mas através de Cristo, nós podemos ter esse relacionamento com Deus. Isso é graça. Isso é graça. Você tem noção disso? Você tinha noção disso, né? Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos reconectou com Ele através de Cristo. E por isso, Cristo é a pessoa mais importante na nossa vida, né? Nós podemos ver aqui que a linhagem de Sete, na linhagem de Sete, começa uma coisa extraordinária. Na linhagem de Sete, começa a se invocar o nome do Senhor. É importante a gente lembrar disso, que na linhagem de Sete, que os homens começaram de novo, né, a invocar o nome do Senhor. E enquanto a linhagem de Caim ainda seguia em rebeldia. E o que a linhagem de Sete representa para nós? Toda vez que você lembrar da linhagem de Sete, ela vai representar o quê? A presença de Deus, né? E nós precisamos analisar a nossa vida, quando a gente lembra da linhagem de Sete, se nós temos buscado o nome do Senhor. A irmã Cintia escreveu aqui: estava me sentindo miserável e busquei algo relacionado na palavra e esse versículo me trouxe paz. Vou ter que desligar, mas ouço o estudo mais tarde. Com certeza. Deus te abençoe, irmã Cintia. Vai com Deus. Bom trabalho para você, minha irmã. Ela colocou aqui Romanos 7, 24 e 25, que diz: como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero, de fato, obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Olha só, exatamente. Muitas vezes nós precisamos analisar a nossa vida e saber, entender, buscar os nossos sentimentos, né? Para a gente poder entender de fato o que está acontecendo conosco. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelos sentimentos, né? Quantas vezes a ansiedade não nos vence? Quantas vezes, minhas irmãs? Quantas vezes? E eu vou falar para você, isso é um processo. Quando a gente conseguir chegar a vencer a ansiedade, vencer nossos sentimentos, identificar, orar, ser uma pessoa que alcança ali, através da graça de Deus, o domínio próprio nas áreas da nossa vida, nós vamos chegar num lugar aonde nós vamos nos destacar demais. Demais. Por quê? Porque hoje a humanidade, ela tá descontrolada. São sentimentos descontrolados, são mentes totalmente ali perturbadas, são corações totalmente amargurados, porque não consegue guardar o coração, deixa ali as circunstâncias externas entrar no coração. Então, minhas irmãs,
O que Deus está fazendo em nós, dia após dia, é isso. Ele está nos santificando, Ele está nos ensinando a guardar o nosso coração, Ele está nos ensinando a guardar a nossa mente, Ele está nos ensinando a nos comportar com mais domínio próprio, Ele está nos ensinando a analisar os nossos sentimentos, e quando a gente analisa, o próprio Espírito de Deus vem e nos convence. Quando há o convencimento, acontece o quê? A gente sente a necessidade de pedir perdão. Todas as vezes que você sentir necessidade de pedir perdão para Deus, você pode ter certeza de que aconteceu o sobrenatural de Deus na sua vida, que foi o Espírito Santo que te convenceu. Eu e você não conseguimos fazer isso por nós mesmas. Na verdade, igual a tia Amy já comentou aqui, nós não conseguimos fazer nada certo sem a ajuda do Espírito Santo. Então a pergunta para mim e para você hoje é: eu e você temos invocado o nome do Senhor na nossa vida como a linhagem de Sete? Ou nós estamos seguindo os caminhos de independência e de rebeldia que caracterizam a linhagem de Caim? Todas as vezes, minhas irmãs, nós temos que trazer a Bíblia para a nossa vida. Nós temos que trazer a linhagem de Caim e de Abel para a nossa vida. Nós temos que analisar essa atitude. Essa atitude foi conforme a linhagem de Caim. Meu Deus do céu, me ajuda. Eu não quero ter isso na minha vida. Eu não quero agir sem a sua busca, Senhor, sem a sua dependência. E aí, quando a gente age como Sete, olha, dessa vez eu consegui agir como Sete, como a linhagem de Sete. Eu consegui buscar o Senhor antes de tomar essa decisão. Eu consegui buscar o Senhor antes de falar essa palavra. Eu consegui seguir a linhagem de Sete. Quando eu fui educar meu filho, aquela ira tava grande ali dentro de mim. Eu falei, olha, preciso de 5 minutos. Fui pro meu quarto, orei, respirei e depois eu vim com a solução. Minhas irmãs, a Bíblia está repleta de instruções para nós sermos bem-sucedidas e sermos assertivas. Mas muitas vezes nós temos agido como a linhagem de Caim. Nós temos rejeitado a graça. Nós temos rejeitado a presença do Pai. Nós temos rejeitado a vida abundante que o Senhor ofereceu para nós. Mas hoje o Senhor está nos chamando. Hoje o Senhor está nos mostrando que há restauração em Cristo, que é a imagem perfeita de Deus. Cristo é a imagem perfeita de Deus. Cristo é o segundo Adão. Enquanto Adão nos deu uma herança de pecado, Cristo, o segundo Adão, ele veio para restaurar essa imagem de Deus em nós. Lá em Colossenses 1,15 diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus, ele é a representação perfeita de Deus. Ele viveu sem pecado e tomou sobre si toda a nossa culpa para nos reconciliar com o Pai. Será que eu e você, minhas irmãs, temos permitido que Cristo restaure a imagem de Deus em nós? Ou nós temos tentado viver por nossa própria força? Nós temos tanto para colocar aos pés do Senhor. Temos tanto para analisar as nossas vidas, minhas irmãs. Vamos ser mulheres verdadeiramente transformadas. Vamos ser mulheres que chegam no domingo lá ou no sábado, não sei que dia que é a sua reunião do culto, mas que chegam lá na igreja para oferecer o nosso culto ao Senhor e que a nossa oferta seja agradável ao Senhor, como foi a de Abel. Que quando nós chegarmos lá no culto, nós possamos levar o resumo da nossa análise diária da nossa vida. Do que eu falei na segunda, do que eu fiz na segunda, do que eu pensei na segunda, do que eu realizei na segunda, e assim por diante, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Deus, ele está procurando verdadeiros adoradores. E a Bíblia, ela fala que Deus está procurando. Peraí, Deus precisa procurar alguma coisa? Deus não é onipotente, onipresente, onisciente? Então por que a Bíblia apresenta que Deus está procurando? Sabe por quê? Porque é uma linguagem para a gente entender
que é difícil de achar aqui na terra um adorador que o adore em espírito e em verdade. Para Deus não é difícil, porque Ele conhece, Ele sabe todas as coisas. Mas aqui na terra é muito difícil achar um adorador que o adore em espírito e verdade. E adorar em espírito e em verdade, minhas irmãs, é a todos os instantes da nossa vida, desde quando a gente acorda até a hora da gente ir dormir. A gente precisa tomar muito cuidado com a forma que nós vivemos. A gente precisa tomar muito cuidado com os pensamentos que chegam na nossa mente. A gente precisa tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque a Bíblia é muito clara em dizer que pelas nossas palavras nós vamos ser absolvidas, mas pelas nossas palavras nós vamos ser condenadas. Quantas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus? Nós nos colocamos no lugar de Deus e acusamos o nosso irmão, ao invés de pegar a mão dele e falar: meu irmão, eu vou te ajudar. Você está com dificuldade nessa área, eu vou te ajudar. Quantas vezes nós temos agido como acusadores, como juízes dos nossos irmãos? Mas hoje Deus quer nos libertar disso, minhas irmãs, porque a graça, a transformação, ela vem pela graça de Deus. Não é porque eu quero ser melhor. Quando nós entregamos as nossas vidas a Cristo e pedimos: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o Senhor conduza a minha vida. Eu preciso do Senhor, é reconhecer a dependência de Cristo. Eu não consigo nessa área, Pai. Me ajuda no meu comprometimento. Me ajuda a me comprometer com o Senhor, Pai. Me ajuda. Quando a gente faz isso, Ele vai nos transformando gradualmente, moldando-nos para refletir também a glória de Deus novamente. Em 2 Coríntios 3,18, vai dizer assim: e todos nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Isso não é apenas uma mudança exterior, mas é uma transformação que começa no nosso coração e afeta todas as áreas da nossa vida. A pergunta para mim e para você hoje é: o que em nossas vidas ainda precisa ser submetido a Cristo, para que eu e você reflita mais a imagem de Deus? A nossa conclusão de hoje é um chamado à restauração e à santidade. Gênesis 5:3 nos ensinou isso. E ele é um lembrete de duas verdades poderosas. Primeiro lembrete é a profundidade da nossa queda em Adão. Nós precisamos escrever isso na nossa geladeira, como a irmã Larissa sempre faz com coisas importantes. Segundo ponto, a promessa e a realidade da restauração em Cristo. Então, nós temos que ter consciência da devastação do pecado e o que ele causou e o que ele ainda causa na nossa vida, mas nós precisamos ter sempre a esperança e a consciência da realidade dessa promessa, dessa restauração. Porque às vezes a gente fica tão disperso que a gente fala: esse pecado não tem mais jeito, não. Esse relacionamento não tem mais jeito, não. Esse filho não tem mais jeito, não. Essa pessoa não tem mais jeito, não. Isso não tem mais jeito, não. A gente precisa ter essa esperança que há uma promessa de restauração em Cristo, minhas irmãs. Nós não podemos dar ali a sentença para nada e por exemplo, a gente vai ali dar uma sentença sobre um relacionamento, a gente dá uma sentença sobre um filho, sobre um negócio. Não! Há uma realidade de restauração em Cristo, né? E nós tiramos hoje aqui 3 verdades, 3 lições fundamentais. Quais são essas lições? Que o pecado distorceu a imagem de Deus em nós, mas ele não destruiu completamente. Nós temos a herança, uma herança que começou lá na linhagem de Sete, que já apontava para a fidelidade de Deus em manter a sua promessa de redenção. E o terceiro ponto, terceira lição fundamental que nós aprendemos hoje é que em Cristo, eu e você pode ser restaurada a imagem e semelhança de Deus e viver para refletir a sua glória. Quais são os desafios práticos para hoje, para a minha vida e para a sua vida? Reconhecer a nossa necessidade de Cristo. Admitir que sozinha
nós não podemos corrigir a nossa condição de pecado. Segundo desafio prático, submeter-se ao Espírito Santo. Permitir que ele molde o nosso caráter para refletir a imagem de Deus. Terceiro ponto, viver como uma embaixadora de Cristo e uma embaixadora de esperança. Mostrar para o mundo que a restauração em Cristo é possível e é transformadora. Minhas irmãs, não vamos ser negligentes na nossa missão de embaixadora. Não vamos. Olha aqui, as irmãs estão escrevendo aqui, a irmã Larissa escreveu: quando Deus abriu meu entendimento sobre ser juiz dos outros, eu fiquei muito impactada com essa palavra. Foi a partir daquele dia que eu comecei a velar por minhas palavras. Quando eu peco nisso, eu já peço perdão a Deus. Não quero mais fofoca, nem falar mal do próximo. Oh, glória, glória a Deus. Eu também, Larissa, não quero esse pecado na minha vida. Eu sempre tenho, né, vigiado muito nessa área, porque muitas vezes a gente tem que identificar também as irmãzinhas da língua preta, né? Identificar e abençoar essa irmã, corrigindo ela também. Eu sempre tenho, né, vigiado e quando eu detecto uma pessoa que gosta ali de jogar um veneninho, de falar alguma coisa, eu já começo: irmã, você já leu a epístola de Tiago? Leia Tiago. Tiago é uma bênção. Tiago nos ajuda a ser mais assertivas nas palavras. Tiago nos ajuda a nos comportar melhor, né? E às vezes quando esses toquezinhos aí não ajuda, eu oro, né? E se o Espírito Santo me conduz, eu vou ali, né, com amor, tentar tirar minha irmã desse pecado, né? Não acusar ela. Minha irmã, vem aqui, olha só, você tá fazendo isso. Vamos ler aqui tal texto. Analise aqui a sua vida. Vamos fazer um concerto aqui com Deus. Eu quero que você me ajude. E eu me coloco na situação também, né? Assim, minha irmã, veja se há em mim esse pecado, veja se há em mim isso, pra gente poder corrigir, orar juntas, né? Então a gente precisa ser servas, né? Nós não somos juízes, nós não temos o direito, né, de ir ali e acusar outra pessoa. Nós somos servos, né? Larissa, agora eu falo assim: vamos orar por ela, irmã. Amém, amém, amém. E também é importante, viu, Lari? Às vezes o Espírito Santo quer que você vá mais a fundo, então busque, né? Busque ali em oração. Senhor, essa pessoa veio de novo aqui, tem algo que o Senhor quer usar na minha vida, né? Para ajudar essa irmã. Eis-me aqui, né? Eis-me aqui, eu estou à sua disposição. E isso é muito maravilhoso, né? Glória a Deus por isso, né? Por esse estudo maravilhoso que tem, né, nos aberto a mente, o coração, tem nos santificado, né? O testemunho da irmã Larissa aí é aí um testemunho de santificação, né? Essa santificação também ela tem acontecido na minha vida e na sua vida, minha irmã. Tem acontecido essa santificação? Você tem aí vigiado as suas palavras? Você tem usado as suas palavras para abençoar? Eu já testemunhei aqui que muitas vezes, né? Muitas vezes, ao invés de abençoar ali a vida da minha filha, eu acabava amaldiçoando, né? Como Angelita. Às vezes eu falava para ela mesmo: filha, você tá fazendo isso, tá desobedecendo nisso, e a consequência vai vir, e você vai sofrer as consequências. E eu percebi que eu estava, ao invés de abençoar a vida dela, eu estava amaldiçoando, né? Eu me arrependi. Eu realmente fui ali na presença de Deus e falei: Senhor, eu não quero, eu não admito que a minha filha sofra as consequências da desobediência dela. Perdoe ela. Eu comecei a interceder por ela, né? E eu acredito que o Senhor, né, tem abençoado agora, né, a vida dela através da minha vida. Então, nós, minhas irmãs, por mais que nós estamos na igreja por muito tempo, conhecendo a palavra por muito tempo,
o Senhor nos mostra pecados, né? E esse pecado que eu estava fazendo, eu só fui perceber através do dia que eu fui lá fazer um seminário, né? Do Veredas Antigas, que um seminário do Veredas Antigas, que se chama Abençoando Gerações, né? E ali eu pude perceber várias falhas minhas como mãe, né? Como mãe. E tô orando, né, para que Deus dê um momento comigo e com a Lohana pessoalmente, para que eu possa pedir perdão para ela pessoalmente, né? Ela tá aqui, ela já tá descobrindo aqui o meu plano que eu vou fazer no Brasil, mas eu tô orando por esse momento, né? Porque eu já pedi perdão no mundo espiritual, já mudei minha atitude, mas eu preciso pedir perdão para ela também, porque provavelmente eu machuquei muito ela, provavelmente eu desestabilizei áreas da vida dela e eu quero conversar com ela pessoalmente, né? Pedir perdão e para que a restauração do nosso relacionamento seja completa, né? Em Cristo Jesus. Então, nós precisamos, minhas irmãs, estar diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus joga luz ao nosso coração e ao nosso entendimento. Amém? Então vamos orar. Ore aí, se você puder, no seu lugar, na sua casa, agradecendo a Deus, né? Por essas revelações tremendas que Ele tem nos dado na sua palavra, por essas lições maravilhosas que Ele tem trazido ao nosso coração, por esse compromisso que Ele tem colocado aqui em nossas vidas, de nós estarmos estudando a palavra todos os dias e a palavra trazendo luz para as nossas vidas, né? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, por mais esse estudo maravilhoso que o Senhor nos concede. Pai, hoje nós aprendemos com mais profundidade que nós herdamos a natureza de Adão, que nós herdamos a natureza do pecado, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós reconhecemos isso, Pai, mas nós queremos também te louvar, Pai, por nos dar Cristo como nosso segundo Adão, que nos restaura a sua imagem e a sua semelhança. Ajuda-nos, Pai, a viver como reflexo da tua glória. Ajuda-nos, Pai, a proclamar a tua bondade e a tua graça. Pai, ajuda-nos, Senhor. Nós estamos aqui diante do Senhor rendidas aos teus pés e rendidas a Cristo, para que Ele, somente Ele, restaure a sua imagem e a sua semelhança em nós. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos a enxergar o nosso pecado, ajuda-nos a ter a prática de todos os dias, ajuda-nos a ter a disciplina de estar todos os dias diante do Senhor, confessando o nosso pecado, confessando as nossas fraquezas, confessando, Pai. Espírito Santo nos convença. Espírito Santo, só o Senhor pode nos mostrar onde nós estamos errando, aonde nós estamos pecando. Espírito Santo de Deus nos ajuda. Espírito Santo de Deus nos ajuda a vencer as nossas batalhas espirituais. Ajuda-nos a vencer a tentação do inimigo, Pai. Ajuda-nos a identificar as concupiscências da nossa carne que ainda tem nos brecado, tem nos parado de viver a vida abundante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e pedimos a tua bênção sobre nós, que nós continuemos firmes, aprendendo da tua preciosa palavra e aplicando em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero falar com você do YouTube aqui, que chegou até aqui. Se você chegou até aqui, pode crer que o Senhor que te trouxe até aqui. E se Ele te trouxe, é porque Ele quer mudar a sua vida. Ele quer te dar um presente hoje, o presente da salvação, que é Jesus Cristo. Jesus pode restaurar a sua imagem e a sua semelhança em Deus. Você viu aqui que o pecado devastou, o pecado distorceu a imagem de Deus em nós, mas Jesus, Ele veio para restaurar essa imagem. E se essa palavra mexeu com o seu coração, eu quero te convidar a chamar Cristo para morar na sua vida, para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Mas como que eu faço isso, Angelita? Aí, no lugar onde você está, peça para o Senhor: Jesus,
Eu me arrependo por ter vivido longe de você até hoje. Eu peço que o Senhor venha morar na minha vida, que o Senhor venha ser o Senhor e Salvador da minha vida, que o Senhor me cele com o teu Espírito Santo, que o Senhor Deus escreva o meu nome no livro da vida. Eu me arrependo de ter vivido longe até hoje, mas a partir de hoje eu quero viver com o senhorio de Cristo na minha vida. E se você fez essa oração de todo o seu coração, com certeza está havendo uma festa no céu, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Então, você faz, a partir de agora, parte da família de Deus. Você é filho amado do Deus Altíssimo, filha amada do Deus Altíssimo. Amém? E eu quero abrir agora para vocês, minhas irmãs, que estão aqui no grupo, que podem falar o que essa mensagem impactou o seu coração, qual é a mudança que você vai fazer a partir de agora que você não estava fazendo. Traz aí para nós. E você que não pode falar agora, depois você escreva. Eu quero agradecer a Adri, porque a Adri sempre traz aqui um testemunho, as outras irmãs também sempre traz um testemunho. Obrigada por vocês escreverem, trazer os testemunhos, porque isso edifica a nossa fé, edifica a nós, né? Obrigada mesmo, eu sou grata a Deus por todas vocês que estão aqui no Clube da Bíblia. Quem gostaria de abrir o microfone? Bom dia, Ti, paz, minha irmã. Por mais que a gente às vezes conhece a palavra, a gente vai na igreja, né? A gente não tem consciência desse pecado que está intrínseco na gente, né? E às vezes a gente se culpa, eu me culpo muitas vezes quando eu não consigo fazer as coisas, eu fico assim, nossa, eu não consegui me cumprir, eu não consegui, e daí, tipo assim, eu me sobrecarrego, e em vez de eu dobrar o joelho e falar assim, pai, me liberta desse pecado, né? Então, quando a gente fica estudando, a gente começa a clarear a nossa mente, né? E agora já é um novo jeito para mim estar orando também, já pedindo direcionamento para Deus estar me ajudando, né? Me libertando do pecado. E é isso aí, é buscar a força em Deus, né? Pra a gente conseguir vencer os pecados, porque senão a gente não consegue, não. Amém, amém. Eu quero compartilhar um testemunho aqui com vocês. Você terminou, Ti? Quer falar mais alguma coisa? Não, terminei, era isso mesmo, porque eu me sinto às vezes muito mal, né? Ficar me culpando e na verdade o que eu tenho que pedir pra Deus é a libertação, né? Amém, amém. Lô, você abriu o microfone. Oi, meu amor, você tá acordado hoje? Ontem nós sentimos sua falta. Hoje eu tô. Ah, e aí, o que você aprendeu da palavra? Sobre Caim, eu tenho uma dúvida. É? Qual que é a sua dúvida sobre Caim? Eu não tô ouvindo direito. Chega mais perto do telefone. Você falou de Caim? Eu falei. Eu não me escutei direito, mas eu entendi. Mais ou menos eu entendi que tinha matado Caim. É, quem matou Caim foi Abel. Ó, quem matou Abel foi Caim. Quem matou Abel foi Caim, tá? O Caim, ele era irmão de Abel. E aí ele teve inveja do próprio irmão dele, porque o irmão dele era um menino que gostava de Deus, que adorava a Deus, que fazia as coisas certas, não desobedecia. E aí Caim ficou com inveja dele e foi lá e matou ele. E depois que ele matou, ele ainda cometeu outro pecado, que ele não se arrependeu desse pecado. E aí ele viveu afastado de Deus. A vida dele era triste e vazia sem Deus. Entendeu? Entendi. Então quem que matou Abel? Caim.
Por que que ele matou? Que tinha inveja do irmão? Isso. E aí, depois que ele matou, ele cometeu outro pecado, que foi o quê? É inveja? Não, que ele não se arrependeu, né? Ele não se arrependeu de ter matado o irmão dele. E aí ele decidiu ficar longe de Deus. E quando ele ficou longe de Deus, a vida dele ficou triste e vazia. Por isso que nós precisamos sempre nos arrepender do nosso pecado, para que o Senhor encha a nossa vida da presença dele. Entendeu? Entendi. Você tem algum pecado para você confessar? Eu acho que não. Não? Tá obedecendo? Tá sendo um bom filho? Tá cuidando da sua mãe, do seu pai, da sua avó? Pergunto pra minha mãe. E aí, Lô, ele tá sendo um bom filho? Tá, Tá obedecendo? tá. Então, tá bom. Glória a Deus. Pera aí, Davi, você preparou o louvor? Preparei. Tá, daqui a pouquinho você já põe. Deixa eu só perguntar se tem mais alguém que quer falar e você já põe o louvor depois, tá bom? Tá. Tem mais alguém, minhas irmãs, que queira comentar sobre esse estudo de hoje, sobre o que o Senhor falou conosco? Ninguém?